eu recebi imensas mensagens a falar do coronavírus e se isto é o fim do mundo, se não é o fim do mundo, como é que a astrologia vê os vírus e os contágios de vírus, etc. Foram dezenas ou centenas de mensagens a perguntar se a astrologia tinha alguma coisa a dizer em relação a estas pandemias, a estas epidemias. É assim, obviamente que tudo está no nosso mapa astral. E as pandemias, todas estas doenças super contagiosas, obviamente, estão marcadas no nosso horóscopo. Por isso mesmo, muitos de nós temos mais tendência para ter mais vezes gripes, vírus, e eu já vou explicar porquê, e outras são mais resistentes, têm um sistema imunitário mais poderoso, mais forte, ou por causa da idade, ou por causa da sua própria complexão física, que está ligada ao seu horóscopo. E queria dizer aqui apenas 2 ou 3 pormenores. Vírus, em astrologia, tem a ver com 2 planetas, ou seja, conflito entre 2 planetas, que são Marte e Plutão. Portanto, obviamente, as pessoas que nos estão a ouvir e que conhecem o seu próprio horóscopo vão poder até verificar se tiverem quadraturas ou oposições, tensões fortes entre Marte e Plutão, ou conjunções, têm às vezes um bocadinho mais tendência para ser contagiáveis por estes micro-organismos que trazem às vezes grande infelicidade e grande fragilidade à vida humana. Por outro lado, também ainda em relação aos contágios, as pessoas têm Neptuno poderoso, forte, na casa 1, na casa 10, etc. Mas tudo isto só se pode ver no mapa astral. Têm mais tendência para ser contagiadas ou contagiáveis. E isso nós vemos, porque nós conhecemos, todos nós temos pessoas de família ou amigos, que uns são mais... mal aparece qualquer coisa, uma pequena gripe, apanham logo. E outros não, ou nunca apanham a gripe, ou apanham-na às vezes muito mais tarde. Portanto, há aqui vários fatores. Obviamente que a astrologia tem respostas em relação a esta questão. Aliás, posso até entrar em pormenor dizendo que a astrologia está dividida em várias especialidades. Portanto, há a astrologia médica, a astrologia política, a astrologia individual, a astrologia psicológica, há várias escolas de astrologia. Bom, portanto, para terminar, em relação às doenças e às propagações das doenças, há uma área da astrologia que se chama justamente astrologia médica, e é muito curioso porque muitos médicos e pessoas ligadas à saúde que gostaram e gostavam da astrologia foram publicando ao longo, sobretudo desde o princípio do século XX, uma até fantástica, extraordinária, com 500 páginas em papel bíblia muito fino, que era justamente a astrologia, como é que a astrologia vê as doenças e a capacidade da pessoa se precaver mais ou menos, ou a vulnerabilidade de cada um de nós a uma propagação de uma doença, de um contágio, etc. Portanto, aliás, para dizer ainda mais qualquer coisa, há uma casa, das 12 casas com que a astrologia trabalha, há uma casa que é a casa 6, que é justamente a casa da saúde. Portanto, um astrólogo, para ver qual é a robustez, qual é a força de uma pessoa face a um problema de saúde, vai ter que ver o ascendente. O signo ascendente é muito poderoso e muito pujante em relação justamente à capacidade de reação perante uma agressão, que neste caso uma doença. A casa 6, que é a casa da saúde, e depois há obviamente o Sol. O Sol é a vitalidade. Mas, para explicar melhor, e voltando só pela última vez, vírus tem a ver com Marte e Plutão. Portanto, quem tiver conjunções, quadraturas, oposições, Marte e Plutão, são um bocadinho, não é muito mais, mas 15% mais sensíveis aos problemas com vírus, e de toda a ordem, desde herpes a outro tipo de vírus. Portanto, as viroses e a capacidade de regeneração em relação às viroses têm a ver com Marte e Plutão. Muitas vezes o signo de Escorpião também pode aparecer como ascendente, etc. Mas isto não estou a querer dizer que estas pessoas são mais vulneráveis a este maldito vírus que anda para aí a assustar meio mundo. Eu estou a só dizer
em relação aos vírus para poder responder às centenas de questões que me foram colocando nestes últimos 10, 15 dias. Portanto, outro ponto, portanto, é ver a posição do Sol. Se o Sol tiver muito bons aspectos, é extremamente bom sinal. A Lua também é importante. E o ascendente, o planeta que domina o ascendente, são tudo estes fatores. E a tal casa 6. Só falta dizer outra coisa. É que Plutão, que é um dos tais planetas relacionados com os vírus, é um planeta mutante. Por isso é que também os vírus se adaptam, se mudam, etc. Mas há uma coisa extraordinariamente positiva no Plutão. É que o Plutão regenera. E pessoas que tenham, às vezes, algum Plutão no seu horóscopo muito positivo ou muito poderoso, têm uma capacidade de regeneração que tem, de algum modo, a ver com a tal imunidade. Portanto, a pessoa resiste mais, tem uma capacidade de combater os micro-organismos, justamente, e, portanto, muitas vezes acabam por ter uma resiliência, uma resistência e uma capacidade de reagir melhor e de se defender destas vulnerabilidades ou destes contágios, destes processos coletivos que às vezes, de tempos a tempos, eu lembro-me de quantas contágios, desde as vacas loucas, desde a doença das galinhas e das aves, a gripe das aves, a gripe suína, são tantos que vão, no fundo, criando na nossa sociedade atual verdadeiros tormentos e pânicos. Porquê? Porque a sociedade, quanto mais globalizada for, quanto mais viagens houver, quanto mais multinacionais, o poder está, no fundo, disseminado, e aquilo que se passa numa parte do mundo acaba por ter invariavelmente mais reação neste mundo globalizado, na globalidade do próprio planeta Terra.